Cara, eu tava assistindo o jornal esses dias com os meus pais e apareceu assim: o Banco Central baixa a Selic novamente. E eu fiquei tipo, e daí? O que isso vai mudar na minha vida? O que isso tem a ver comigo? É, realmente. Então eu vou te explicar agora o que isso realmente vai mudar na sua vida. Então hoje eu vou te explicar de um jeito fácil e didático, para você nunca mais esquecer e sempre conseguir entender. Sem muitos gráficos, sem aquele linguajar robótico. Eu estou aqui como recém-adulto de 20 anos para falar de uma maneira clara para você. E sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bart, esse é o canal Bart Invest, então já deixa aquele like. E esse canal é para você que quer investir e não tem ainda muito conhecimento, porque conhecimento a gente se constrói, o importante é começar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a taxa Selic e o porquê que ela cai. Principalmente, o que vai mudar na sua vida se ela cai ou se ela sobe. E no nosso Brasil. Bora lá? Tá, agora vamos imaginar que o governo é dono de uma loja de alugar dinheiro, que são os bancos. Itaú, Nubank, Bradesco, por aí vai. Eles vão lá e alugam esse dinheiro para poder emprestar para você e para sua família. E a Selic não é nada menos que o preço do aluguel. Simples assim, não é? Então, se o aluguel tá caro, os bancos acabam repassando esse valor para você. E se você for pedir um empréstimo ou um financiamento, você vai pagar mais caro que o normal, né? Porque pensa comigo, o aluguel tá caro, então todo mundo tá pagando o aluguel mais caro. Não tem como tá mais barato. E se o aluguel estiver mais barato, os bancos vão cobrar menos de você. Isso também se refere às empresas. Por isso que normalmente quando a Selic tá baixa, fica melhor num todo no nosso Brasil. Porque as pessoas têm muito mais chances de pegar dinheiro emprestado para tentar abrir uma empresa própria ou algo assim, do que quando a Selic tá lá no topo. É tipo você ir lá e comprar uma Coca-Cola no Atacadão. Se no Atacadão já tá caro, imagina no mercadinho da esquina. Vai cobrar mais caro ainda, cara. E se o Atacadão acaba abaixando um pouquinho, o mercadinho também vai baixar. A Selic é esse Atacadão de dinheiro. Onde que a gente tá comprando a nossa coquinha? E agora, a principal pergunta. Por que ela cai? Por que será que o governo baixaria esse preço? Se o aluguel tá lá em cima, eles deveriam ganhar mais, né? Então, vamos pensar assim. Quando a economia tá ruim, a galera tá desempregada. A empresa tá vendendo pouco, ninguém com grana sobrando. E o governo quer dar um gás nisso. Como que dá esse gás? Ele barateia o dinheiro. Quando fica mais barato para pegar algum empréstimo, as empresas acabam pegando muitos empréstimos. Crescer e contratar mais gente. E as famílias financiam casas, carros e assim vai. E daí o dinheiro começa a circular de novo. Como se a economia fosse um foguinho, pessoal. E o governo vai lá e faz o quê? Taca álcool no fogo para aumentar a chama. O problema é o quê? Se você jogar álcool demais, o fogo fica muito grande e os preços explodem. E é aí que vira a inflação. Então aí você vai ter que dosar. Não pode ser aquele tanto enorme e não pode ser muito pouco. Tem que ser um meio termo. Ah, mas o que vai mudar na minha vida? Às vezes você está se perguntando isso porque você não tem nada financiado, então você acaba parando para pensar: porra, isso não vai mudar na minha vida. Mas eu venho falar pra você que muda sim. Poupança começa a render muito menos. Se você tem um dinheiro guardado na poupança, ou os seus pais mesmo, sabe que ela acaba rendendo um pouquinho todo mês, né? Se você não souber disso, pelo amor de Deus, você tá no canal certo, você vai aprender. E esse rendimento é diretamente ligado à Selic. Se a Selic acaba caindo, a poupança também acaba rendendo menos. E não é que você acaba perdendo dinheiro querendo ou não, que ela tá rendendo menos. Ele só vai, digamos assim, demorar um pouquinho mais pra crescer. É tipo uma torneira, sabe? Com a Selic alta, a água sai com muita força, jorra. E com a Selic baixa, ela sai no fiozinho, ela vai pingando. Agora, provavelmente se você é jovem adulto como eu, você já se deparou com o quê? Um empréstimo e financiamento. É, a vida adulta, né? Muitos de nós querem financiar um carrinho, já querem construir uma casa e, cara, você pode estar certo. Sim, mas na maioria das vezes isso é muito errado, né, pra nossa idade, querendo ou não. É uma das piores coisas que a gente pode fazer, sinceramente. Eu sei que deve ser uma paz imensa ter a casinha própria, ter o carrinho próprio, porém, cara, você vai deixar de investir, por exemplo, pra gastar todo mês num carro, pra final do ano você ter que pagar imposto e toda semana ter que pagar mais gasolina, então não vai sobrar dinheiro nenhum pra investir. A gente quer financiar um carro, um celular, uma casa, Selic mais baixa, os juros tendem a cair, a ser menores. Isso significa que você paga mais no parcelamento, os famosos juros, né? Eles ficam menores ainda. Ainda ou não, a gente paga menos aí para ter a mesma coisa. Lembrando, com a Selic na baixa. Agora uma das coisas principais do vídeo também. A Bolsa de Valores esquenta muito. Ela pode disparar. Quando a poupança e os rendimentos mais seguros começam a render muito pouco, o pessoal que tá com esse dinheiro lá normalmente vai procurar outras fontes, outras opções. Um retorno bem maior.
E aí eles acabam indo para a Bolsa de Valores. Lembrando, cada um com a sua estratégia, né? Mas aí, essas pessoas que saíram da renda fixa estão entrando agora na Bolsa de Valores. E isso, querendo ou não, acaba elevando o preço das ações e dos fundos imobiliários, mas principalmente das ações. Então, o preço das ações fica mais elevado que o normal. Por isso que seria bom você comprar agora, no exato momento. Que a gente já está marcado alguns cortes da Selic, mas não teve eles ainda e não teve tantos cortes, né? Por isso que quando a Selic cai, a bolsa costuma subir. E se a gente já tem informação que a Selic vai cair, por que a gente não está entrando mais na bolsa? Além disso, as empresas elas conseguem crescer mais ainda e mais fácil, porque querendo ou não, o empréstimo está muito mais barato para elas. Se já está mais barato para você, para elas vai estar muito mais. A empresa às vezes acaba valendo cada vez mais. Conta que ela pode pegar esse dinheiro para investir nela mesma. Agora, deixa eu te contar uma historinha do nosso queridinho amigo Lucas. O Lucas, ele tem 16 anos e ele guardou R$500 na poupança, trabalhando nas suas férias de escola. Com a Selic alta, os R$500 renderiam lá mais ou menos uns R$50 ao ano. E com a Selic mais baixa, talvez cerca de R$20 a R$30. Já dá uma boa diferença, né? E agora o pai do Lucas, ele quer comprar uma moto, porque a moto dele está muito velha. E com os juros um pouquinho mais altos, ele ia pagar mais ou menos R$200 de juros por mês no financiamento. Por isso que eu falo, repense e pense muito antes de fazer um financiamento, ainda mais se você é jovem. E com a Selic mais baixa, dependendo, pode cair de R$200 para R$120 mais ou menos, em cerca de 24 meses. Isso é quase R$2.000 de diferença, é muita coisa. A empresa onde a mãe do Lucas trabalha acabou resolvendo expandir, porque conseguiu um empréstimo muito bom e muito barato. E acabou contratando mais gente. Acabou aumentando o movimento na cidade também. Olha isso, que coisa boa. Lembrando, né, as ações sobem, os lucros sobem, e não vai precisar de mais mão de obra, mais funcionários. Tudo isso, a poupança do Lucas, a moto do pai do Lucas e a empresa que a mãe do Lucas trabalha, o único númerozinho mágico que mudou lá em Brasília. É isso que a Selic faz. Mas aí, o que você vai fazer com isso? E o que você aprendeu com esse vídeo? Primeiro, você não vai deixar seu dinheirinho parado na poupança, principalmente quando a Selic tá baixa. Se o dinheiro já tá na poupança, já tá errado. Coloca pelo menos uma caixinha do Nubank, né? E tem muitas opções melhores do que a poupança, como que nem que eu falei, né? Os CDBs dos bancos digitais, que todo mundo usa. Tesouro Direto também. É demais e é igualmente seguro. Segundo, se você vai financiar alguma coisa, pesquisa sobre os juros. Selic um pouquinho mais baixa, né? Os bancos vão acabar cobrando menos. Sempre dá aquela comparada antes de fechar qualquer negócio, né? E você também tem que prestar atenção a essas notícias. Você não precisa virar nenhum especialista, não precisa ficar seguindo 1000 gurus da internet, mas quando você entende, minimamente pelo menos, o que está acontecendo com a economia, você vai acabar tomando as suas decisões um pouco melhor. Isso faz muita diferença no longo prazo, muita diferença lá na frente. E para você ficar de olho nessas notícias, segue o Bartizada. A Selic parecia um negócio muito complicado, mas no fundo é bem simples, não é? É resumindo o preço do dinheiro. Sobe, fica tudo mais caro. Mais caro para financiar, por exemplo. E quando cai, o crédito dá uma barateada. A bolsa começa a aquecer e estourar a bolsa também. A economia começa a girar mais. Então, cara, não é só porque a Selic tá alta que tá rendendo 15, 16% lá na sua caixinha do Nubank, que é uma maravilha. Na verdade, é muito pelo contrário. Quanto mais alta, pior para o nosso país num todo. Se você é um jovem assim como eu, você já tá na frente de muitos. E por quê? Porque a maioria dos adultos não sabe nada disso. Não tá nem aí, não quer nem pesquisar também. Eles não vão saber nem o que é Selic. Você acabou de aprender isso. Isso tem um valor muito grande. Porque conhecimento, ninguém tira de você. E aí? E quantos anos você tem? Porque esse conhecimento que você acabou de ter, muitos adultos de mais de 40 anos não têm. Anos ainda. E se o vídeo foi útil e vocês gostaram, já deixa aquele like, comenta o que você achou do vídeo e mais opções do que eu posso trazer aqui pro canal. E me conta aí nos comentários. Já sabia o que era Selic antes desse vídeo? Chegou aqui zerado no assunto. E é isso, manda para aquele seu amigo que tá começando a investir também. E é isso. Mande aí nos comentários o que vocês acham que eu deveria trazer aqui pro canal. É isso. Eu sou o Bart, tenho 20 anos, sou investidor e fui. Um beijo, um abraço para vocês.